Pedro Dobal está na ponta da linha, acompanhando de perto a operação da Polícia Federal nas ruas, para apurar ações aí da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante o governo Bolsonaro. Um dos alvos é o vereador Carlos Bolsonaro, por isso que o Dobal está na frente da Câmara de Vereadores. A PF já saiu daí, Dobal? Bom dia para você. Já, Agatha, bom dia para você, ao dono, ao Rodolfo e a todos que nos acompanham. Os agentes da Polícia Federal chegaram por volta das 7 horas da manhã. Eram 5 ou 6 agentes da PF que fizeram buscas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Essas buscas duraram cerca de 2 horas e por volta das 9 horas da manhã os agentes deixaram a Câmara Municipal, levando computadores inteiros e também um laptop encontrados no gabinete do vereador. Essa ação de hoje é um desdobramento da operação deflagrada pela PF na semana passada, que apura o uso indevido de um programa espião por integrantes da Agência Brasileira de Inteligência. Segundo fontes da Polícia Federal, Carlos Bolsonaro seria inclusive o idealizador dessa chamada ABIN paralela. Ele teria ainda designado missões aos integrantes aí que ocupavam essa agência, como, por exemplo, tentar provar uma suposta ligação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a facção criminosa PCC. A PF diz que uma organização criminosa se instalou na ABIN com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas, usando aí ferramentas de geolocalização de celulares sem a devida autorização judicial. Nessa nova etapa, portanto, a PF avança sobre o núcleo político dessa organização, identificando quem recebia essas informações e era beneficiado por essas informações produzidas ilegalmente dentro da ABIN por meio dessas ações clandestinas. Inclusive, segundo a Polícia Federal, essas ações usavam técnicas de investigação próprias das polícias judiciárias, sem qualquer tipo de controle judicial ou mesmo do Ministério Público. Ao todo, são 8 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos nesse momento, 5 aqui no Rio de Janeiro, também em Brasília, em Formosa, em Goiás e também Salvador, na Bahia. Segundo fontes da Band News FM, assessores de Carlos Bolsonaro também estão entre os alvos e não há mandados de prisão nessa operação de hoje. Além da Câmara, aqui no centro do Rio, os agentes também estiveram no condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, condomínio da família Bolsonaro. Lá as viaturas chegaram cedo também, saíram agora há pouco, segundo as informações que a gente recebeu. Só que Carlos Bolsonaro está em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, distrito de Mambucaba, onde ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma live, inclusive, em que negou a existência de uma ABIN paralela no governo dele. A gente lembra que, segundo a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, Carlos Bolsonaro foi apontado, inclusive, como comandante do chamado Gabinete do Ódio dentro do Palácio do Planalto, aquele grupo de assessores que era responsável por publicações nas redes sociais e que é investigado por suspeitas de ataque a adversários políticos e também às instituições democráticas. Então, com acesso a esse programa espião, a suspeita é de que Carlos Bolsonaro participava ativamente dessas investigações paralelas, digamos assim, a adversários políticos, usando esse programa espião que a ABIN tinha acesso. A gente tenta contato, claro, com o vereador Carlos Bolsonaro, até agora nenhum retorno, nem dos advogados dele, nem da assessoria dele, que inclusive acompanhou as buscas aqui na Câmara Municipal. Essas buscas foram acompanhadas por um segurança da casa e também por um assessor do parlamentar, mas até agora nenhuma resposta. Ninguém da família também publicou algo em relação a essa operação até o momento e a Câmara Municipal ainda não se posicionou sobre essas buscas. Obrigado, Dobal. 3 comentários, Rodolfo, a respeito do que está acontecendo hoje e a conexão disso com a operação da semana passada. Ponto número 1. Há um cordão umbilical ligando o hoje à operação contra Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, que participou da campanha de Bolsonaro à presidência, conquistou, sim, a confiança da família, estabeleceu uma relação muito próxima, inclusive passaram Réveillon juntos, famílias, uma proximidade familiar de Ramagem com os filhos do ex-presidente da República. Ramagem chega à ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, é eleito depois deputado federal e pré-candidato hoje à Prefeitura do Rio, tendo como seu padrinho político Carlos Bolsonaro. Número 2,
O Carlos Bolsonaro, o tal do 02 aí, um dos 4 filhos homens do ex-presidente da República, ele é apontado como o estrategista digital da campanha do pai, da campanha e da governança do pai enquanto esteve à presidência. O Dobal destacou que o nome dele já foi citado como o cabeça também do tal do gabinete do ódio, de onde eram disparados conteúdos contra adversários, mas não só, também fonte de disparos de várias fake news ou mentiras pelo universo digital. Ele é tido como o tal Carlos espontâneo, o irascível, o mais irritadiço dos filhos do ex-presidente. E quando se fala, ponto número 3, sobre a conexão de Carlos Bolsonaro com a ABIN, Rodolfo, fala-se ou a produção de algo paralelo, ou seja, relatórios paralelos da ABIN, ou relatórios de uma ABIN paralela, de um serviço de inteligência paralelo que teria sido criado no governo passado, porque o próprio ex-presidente não confiava no seu serviço de inteligência. Bom, o primeiro comentário não tem nada a ver, pelo menos, com essa situação. É porque eu estava vendo a imagem enquanto o Pedro Dobal falava aqui na nossa live no YouTube, e ele fez imagem ali da entrada da Câmara. Quem é o presidente da Câmara? É o Carlos Caiado, ainda da Câmara Municipal de Vereadores? Ajeita o letreiro lá, presidente. Isso é um prédio histórico, né? Construído, olha lá, coisa horrível. Em 1923, um projeto belíssimo. Dentro você tem um palácio eclético, estilo eclético, você tem vitrais. É um negócio monumental, né? Tudo bem, então em palácio, já que estão lá, pelo menos cuida. Não estou pedindo para fazer uma licitação, gastar dinheiro, não. É só ajeitar lá, dar um polimento, ajeitar as letras, estão todas tortas. Tá horrível esse negócio. Já gasta-se tanto dinheiro com Câmara Municipal, pelo menos isso vocês podiam dar um jeito. Voltando aqui a Vaca Fria, que é o que interessa, a situação envolvendo aí mandado de busca e apreensão hoje, principalmente contra o vereador Carlos Bolsonaro, filho 02 aí de Jair Bolsonaro. Primeira coisa alguém em tese duvida que isso possa ter acontecido? Não. Não. Talvez 20% do Brasil esteja ainda muito forte com o Bolsonaro e possa, obviamente, duvidar e dizer que isso está dentro de um escopo de uma perseguição, como as últimas operações, como tudo que tem acontecido que possa envolver a família Bolsonaro. Eu diria que 20% talvez comprem, não sei se menos aí, hoje ou mais, mas comprem essa tese da perseguição. Mas é por isso que, diante de provas que estão sendo colhidas, tem que se colocar tudo muito às claras. As provas têm que vir à tona de maneira muito robusta para que se comprove, seja do Ramagem, do Carlos Bolsonaro ou de quem for, realmente ligação com essa ABIN paralela. Rodolfo, mas e os mandados já de busca e apreensão têm acontecido, já é uma perseguição. Olha, o que tem agora levantado, e isso foi colocado já no que saiu de sigilo por parte do ministro Alexandre de Moraes, já seria suficiente o que foi colocado ali para se calçar, para se dar respaldo para mandado de busca e apreensão. Veja, pelo menos com relação ao Ramagem, você tem compra de um sistema paralelo israelense com dispensa de licitação, que não tinha fiscalização e conhecimento das autoridades, que foi feito de uma maneira absolutamente paralela, como diz o nome, a ABIN paralela, para se investigar a localização de celulares, inclusive em cima de autoridades como o ministro Alexandre de Moraes. Parece uma coisa inverossímil? Não, quando você vai ver o discurso, inclusive deles ao longo do governo, sobre essa questão de ligação do Alexandre de Moraes com o PCC, inclusive uma das coisas que foi se atacada nessa BIM paralela era a questão das urnas eletrônicas, a confiabilidade, tentativas de entrar no sistema ou não. Isso foi a retórica, muitas vezes, deles ao longo do governo. Então, não é de você olhar e falar assim, putz, isso é totalmente inverossímil, impossível ter acontecido, não tem nada a ver com o que eles falavam, cogitavam, conversavam internamente ou às vezes até externamente. Não é. O que eu, obviamente, defendo é que você tenha realmente, a partir de agora, com o que está sendo coletado, tudo muito às claras e exposto para não ficar dando, inclusive, discurso, seja quem for, de que há um governo ou uma polícia ou até mesmo o Supremo de uma coisa persecutória para se destruir A, B ou C, e no caso aqui, família Bolsonaro, sem elementos para isso. Contra o Ramagem, havia elemento, ele sendo chefe da BIM, havia elemento suficiente com o que eu acabei de falar para que mandados de busca e apreensão fossem cumpridos. Com relação a hoje, chegar a Carlos Bolsonaro, talvez ao longo do dia, se tirando sigilo ou não,
com informações que serão trazidas, ou talvez até vazadas, talvez chegue-se à conclusão rapidamente que também faça todo sentido, porque já foi levantado, inclusive nas buscas e apreensões realizadas semana passada, de que ele também fosse alvo de mandado de busca e apreensão. Não há outra forma, muitas vezes, da polícia avançar em determinadas investigações para aí sim comprovar ou não, pode chegar à conclusão que não, que tem a ver ou que se pode pedir ou não um mandado de prisão de alguém. Como eu disse no começo do programa, antes se criticava muito, já, inclusive na época da Lava Jato, Moro, Dallagnol, se criticava, não estou dizendo que estava certo ou errado, a questão de você já chegar com mandado de prisão sem tantos elementos para que aquilo ali fosse concedido. Está se apostando em mandado de busca e apreensão para se levantar, vasculhar e ter ou não provas dos crimes que estão aí sendo colocados na mesa. Vamos aguardar, mas que o cerco se fecha, mais um passo de um cerco se fechando em cima da família de uma forma geral e agora de Carlos Bolsonaro. Isso está mais do que claro e transparente. A gente vai acompanhar ao longo do dia com mais informações aí com o Dobal.